Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles o espancaram, e depois descobriram que ele era um general do exército dos Estados Unidos. Era uma noite tranquila no bairro de Westwall, um subúrbio tranquilo como nos cartões postais. Os postes de luz lançavam uma luz suave sobre as calçadas arborizadas. Os gramados estavam impecavelmente aparados e atrás das janelas ainda iluminadas, era possível ver famílias sentadas às mesas, crianças terminando o dever de casa ou casais assistindo televisão. Uma brisa leve farfalhava as folhas e o ar carregava os aromas familiares de jasmim e grama recém-cortada. Nada, absolutamente nada, sugeria que um acontecimento inesperado pudesse perturbar essa tranquilidade. John Carter alto, robusto apesar da idade, caminhava com a postura ereta de homens que conheceram a ordem e a disciplina. Usava um longo casaco cinza escuro, fechado até o pescoço, e um chapéu clássico ligeiramente inclinado sobre a testa. Debaixo do braço, trazia uma pequena bolsa contendo um dossiê confidencial que deveria entregar em Washington na manhã seguinte. Acabará de passar 2 horas na companhia de seus antigos irmãos de armas, em torno de um jantar discreto em um restaurante de veteranos. Riram, relembraram missões secretas, companheiros caídos, vitórias silenciosas. Esta noite era um parênteses de memória e humanidade em uma vida forjada pelo dever. John não tinha pressa. Gostava de caminhar sozinho, ouvindo os sons da noite, sentindo o chão sob os pés. Mal havia dobrado a esquina da 8ª Avenida, em direção ao hotel onde estava hospedado, quando uma viatura policial diminuiu a velocidade ao seu lado. Dentro, agente Mark Davis, um homem nervoso de 30 e poucos anos, com feições tensas e um maxilar ainda cerrado, examinou a rua. Franziu a testa ao ver a silhueta de Carter. Quem é esse cara? Ele rosnou para seus 2 colegas. Steve Reynolds, um agente mais velho, um ex-militar convertido, deu uma olhada rápida. Talvez um caminhante, ele parece inofensivo. Mas Davis, que já havia acumulado várias advertências por comportamento agressivo, não via dessa forma. Ele está andando sozinho, a essa hora em uma área residencial? Estranho. Com um movimento brusco, ele parou o carro, abriu a porta e pulou para a calçada. Carter parou, o olhar calmo, mas atento. O instinto nunca o abandonou. Ele percebeu na atitude do policial não o desejo de verificar, mas sim o de intimidar. Ei, você! O que está fazendo aqui tão tarde? Mostre seus documentos. Davis disse em um tom seco, quase provocativo. Carter o encarou por um instante. Já ouvirá aquele tom tantas vezes em zonas de guerra. Mas ali em um bairro americano, o achou ainda mais perturbador. Ele levantou as mãos lentamente para mostrar que não representava nenhuma ameaça. Sou cidadão americano, agente. Acabei de jantar com alguns amigos. Estou voltando para o hotel. Davis avança com um passo agressivo. Eu mandei você me mostrar seus documentos. Você não parece ser daqui. Estou aqui a serviço. Não fiz nada de errado. Por que a agressão? O olhar de Davis endureceu. Ele se aproximou e, sem aviso, agarrou abruptamente o braço de Carter. Carter, por reflexo, deu um passo para trás, não por medo, mas para evitar uma escalada física. Quer bancar o esperto, hein? Quem você pensa que é? Um cara andando por Westwall à meia-noite, isso é suspeito. Você é suspeito de roubo. Você está enganado, policial. Eu não sou um criminoso. O tom aumentou rapidamente. As palavras trocadas, inicialmente tensas, mas controladas, transformaram-se num confronto verbal intenso. Os colegas de Davis, Steve Reynolds e Jason Lee, aproximaram-se com passos apressados, com as mãos prontas para intervir. O olhar de Davis, já cheio de raiva fria, endureceu ainda mais. Sem aviso, ele desferiu um golpe forte e violento diretamente no peito de John Carter. O choque fez o general cambalear para trás vários passos, seu corpo cambaleando devido à brutalidade do impacto. O silêncio ao redor foi imediatamente substituído por murmúrios e exclamações abafadas. Vários transeuntes pegos de surpresa interromperam seus movimentos. Alguns pegaram seus celulares para filmar, enquanto outros assistiam, horrorizados, mas paralisados pela urgência da situação. Reynolds e Lee, sem hesitar, investiram contra Carter, imobilizando-o com força no chão. Apesar da idade, o general não cedeu facilmente. Movia-se com a postura de um homem acostumado a se defender, tentando proteger o rosto e evitar golpes. Mas os oficiais estavam determinados a impor sua autoridade, atacando repetidamente. Os golpes choveram, fortes e ecoando pela noite silenciosa de Westwall. O choque entre a disciplina militar e a violência das ruas criou um contraste brutal.
Alguns transeuntes se aproximaram um pouco, alguns sussurrando acusações contra os policiais, outros tentando acalmar a multidão crescente. Em meio à confusão, enquanto Carter ainda estava imobilizado, Steve Reynolds remexeu distraidamente nos bolsos do casaco do homem. Seus dedos roçaram em um objeto de couro. Ele tirou uma carteira surrada e a abriu com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Um brilho dourado imediatamente chamou sua atenção, um distintivo militar brilhante, adornado com o selo oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. Seu olhar pousou na inscrição gravada, marcante e clara. General John M. Carter, Exército dos Estados Unidos. O tempo pareceu parar. Um silêncio profundo tomou conta da cena. Os sussurros cessaram, os telefones foram guardados e até o vento pareceu prender a respiração. Reynolds ergueu os olhos, o rosto pálido e congelado de surpresa. Soltou um suspiro de descrença. Davis, que ainda segurava Carter firmemente, de repente soltou suas mãos, pálidas como papel. Espere, espere, ele gaguejou, lutando para encontrar as palavras. John Carter lentamente, com a dignidade intacta apesar da dor, endireitou-se, apoiando-se em uma das mãos. Enxugou delicadamente uma gota de sangue que escorria pelo canto da boca. Com voz clara, imbuída de serena autoridade, ele declarou: "Sirvo este país há 35 anos. Nunca falhei em meus deveres, nem para com meu país nem para com meus concidadãos." Ao redor, os rostos dos transeuntes agora refletiam algo além de medo ou curiosidade, uma raiva surda. Uma desaprovação silenciosa da brutalidade injustificada dos oficiais. Alguns murmuravam entre si, outros cruzavam os braços, demonstrando apoio ao general. Poucos minutos depois, um carro de polícia com luzes azuis e vermelhas piscando irrompeu na rua. De dentro, ele saiu rapidamente Capitã Laura Mitchell, uma mulher de estatura imponente, conhecida por sua integridade e forte senso de justiça. Informada do incidente, ela imediatamente assumiu o controle. Em tom firme mas calmo, ela se dirigiu aos oficiais ordenando: "Quero um relatório completo sobre o que aconteceu, e que nenhuma ação seja tomada até que eu tenha examinado pessoalmente os fatos." Então, dirigindo-se respeitosamente a Carter, ela acrescentou: "General, sinto muito pelo que aconteceu com você. Vamos investigar esse incidente." A multidão ainda presente sentiu a tensão se dissipar gradualmente, substituída por uma mistura de esperança e alívio. Mas todos sabiam que aquela noite permaneceria gravada em suas memórias, um símbolo da necessidade de respeitar a dignidade humana, quaisquer que fossem as circunstâncias. O vídeo da prisão brutal viralizou em todo o país em poucas horas. Publicado inicialmente por um adolescente local nas redes sociais, o vídeo retratava vividamente uma cena perturbadora, um idoso negro imobilizado no chão, sendo repetidamente socado por policiais, antes de um distintivo militar cair de seu bolso. O momento exato em que o distintivo foi recolhido e a expressão de espanto do policial ao lê-lo foram reproduzidos repetidamente, cristalizando a gravidade da situação. As reações foram imediatas. CNN, NBC, Notícias da Raposa, França 24, todos os principais meios de comunicação transmitiram a sequência ao vivo, com o seguinte banner: "General do Exército dos Estados Unidos é humilhado pela polícia. Brutalidade policial, quando um dos seus se torna alvo." Vestuou, o caso que abala a América. Os programas de TV se inflamaram. Veteranos se manifestaram em choque. Vozes geralmente de lados opostos da divisão política se uniram para denunciar a injustiça. Um veterano do Vietnã declarou em rede nacional: "Não foi só um homem que foi atingido. Ele é um símbolo. Se até um general pode ser tratado assim, o que dizer do cidadão comum?" As redes sociais explodiram. A hashtag Justiça para General tornou-se número 1 no mundo em menos de 24 horas. Milhares de mensagens de apoio chegaram, incluindo de ex-presidentes, atores de Hollywood, soldados servindo no exterior e jovens ativistas dos direitos civis. Na manhã seguinte, num salão municipal lotado e tenso, o prefeito de Vestuou, Robert Hanson, compareceu diante das câmeras. Visivelmente emocionado, leu uma declaração preparada com uma voz grave, entre a raiva e a vergonha. "O que aconteceu ontem à noite em nossa cidade é inaceitável. Não toleraremos nenhum abuso de poder, nenhum uso injustificado da força, nem contra nossos cidadãos, nem contra aqueles que serviram nossa nação com honra. Uma investigação interna e independente já está em andamento. E estou pessoalmente comprometido em garantir que a verdade seja apurada sem concessões." Algumas horas depois, General John M. Carter, ainda fisicamente debilitado, mas de pé, apareceu em um breve vídeo oficial divulgado por sua comitiva.
Vestido com seu uniforme impecável, seu olhar era firme, sua voz calma, cada palavra escolhida com precisão. O que aconteceu comigo é indicativo de um problema mais profundo. Não é uma questão pessoal. É o reflexo de um sistema que às vezes confunde autoridade com intimidação. Não se trata de apontar o dedo para uma cidade, mas de nos questionarmos coletivamente. Escolhi não responder à violência com raiva porque ainda acredito no diálogo, na responsabilidade e, acima de tudo, na justiça. Que esta experiência sirva de lição. Não para dividir, mas para unir. Essa mensagem simples, porém poderosa, causou impacto no mundo todo, sendo compartilhada milhões de vezes em poucas horas. Nos dias que se seguiram, o Departamento de Polícia de Vestuou foi colocado sob vigilância federal temporária. O chefe de polícia, Capitã Laura Mitchell, ordenou uma revisão completa dos protocolos de intervenção. Uma auditoria independente foi encomendada e um programa de treinamento obrigatório sobre direitos civis, preconceito inconsciente e redução da tensão foi implementado. Os 3 agentes envolvidos, Mark Davis, Steve Reynolds e Jason Lee, foram suspensos com efeito imediato, aguardando o resultado da investigação. Seus arquivos foram revisados e foi revelado que Davis já havia sido alvo de 2 relatórios internos por uso excessivo de força, que foram suprimidos por falta de provas. Essa revelação aumentou a indignação pública. Quanto ao general Carter, longe de se isolar, tornou-se, a despeito de si mesmo, uma figura central no debate nacional. Recusando-se a alimentar ódios ou divisões, aceitou os inúmeros convites que lhe foram feitos por todo o país. Ele discursou em várias universidades de prestígio, Harvard, Georgetown, Colômbia, onde deu palestras sobre liderança, ética, poder e responsabilidade. Ele conversou com jovens policiais em treinamento e líderes políticos. Narrou sua jornada, sua visão de patriotismo e as feridas invisíveis que às vezes são infligidas pela ignorância, pelo medo ou pelo abuso de autoridade. Em um discurso que se tornou viral, ele disse: "Não é o poderio militar que define um país. É a forma como ele trata seu próprio povo, especialmente os mais vulneráveis. O respeito não se impõe pela força. Se constrói pelo exemplo." O que começou como uma prisão brutal tornou-se, em poucas semanas, um momento de união nacional. Um despertar coletivo. Vários estados anunciaram planos para fortalecer o treinamento de suas agências de segurança pública. E o Congresso abriu um debate sobre a necessidade de um banco de dados nacional de policiais com crimes violentos ou reincidentes. E enquanto isso, John Carter, sempre modesto, continuou sua luta silenciosa, mas determinada, fazer de sua história uma centelha para uma mudança duradoura.